Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro religioso, né? A temática de hoje são livros dentro da temática livros religiosos, né? Na Ciência da Religião nós vamos falar sobre esse livro, né? Que é o Livro de Mórmon. E dentro do nosso desenvolvimento aqui, né, esse aqui é o Livro de Mórmon, que nós vamos falar sobre ele, um livro sagrado dos Mórmons ou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Normalmente você deve conhecer como a Igreja dos Mórmons. Nós vamos falar sobre a sua composição, como ele foi composto. Nós vamos falar também qual é o índice dos livros aqui, né? E tudo que está relacionado ao livro, né? A relação de Joseph Smith com o Livro de Mórmon. Quem foi Mórmon, por exemplo, né? É um questionamento, talvez, por que é Livro de Mórmon? E nós vamos entender o porquê. Então nós vamos falar hoje sobre esse livro e vamos começar falando sobre sua composição, né? Então, o que é o Livro de Mórmon, né? Esse livro ele é composto por um conjunto de escritos sagrados, semelhante à Bíblia, semelhante ao Alcorão. Inclusive, o vídeo anterior foi sobre o Alcorão. Falei sobre o Alcorão, né? O livro sagrado do mundo islâmico ou do islamismo, né? Então, é um conjunto de escritos sagrados, né? E que foi escrito em épocas diferentes. Nós vamos ver o período que se deu o tempo que ele foi escrito, né? Como, por exemplo, a Bíblia foi escrita em torno de 1.600 anos, né? Por mais de 40 autores que viveram em épocas diferentes. O Livro de Mórmon é semelhante, não com 40 autores, né? São vários profetas que escreveram o Livro de Mórmon, né? Por isso ele foi escrito em épocas diferentes, mas nós vamos ver aqui o período. E juntos eles formam o Livro de Mórmon. Quando nós falamos, normalmente, nós temos, por exemplo, usar como exemplo a Bíblia, porque é mais comum para as pessoas. A Bíblia nós temos 66 livros, né? E o Livro de Mórmon, ele tem 15 livros, né? Então, o esboço ou o índice, eu vou mostrar aqui para vocês, o índice do Livro de Mórmon, ele é composto por 15 livros. E entre os seus livros, esse aqui é o índice, né? Deixa eu ver aqui se dá para vocês verem. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou citar aqui. O Livro de Mórmon, ele é composto por primeiro e segundo Nefe, né? Jacó, Enos, né? Jarom, Omni, as palavras de Mórmon, né? O livro de Mosias, o livro de Alma, o livro de Elamã, o terceiro livro de Nefe, o quarto livro de Nefe, né? O livro de Mórmon, o livro de Éter e finalizando com o livro de Moroni. Juntando todo o livro, ele tem 620 páginas. Então, essa é o índice do Livro de Mórmon. Para nós entendermos um pouquinho a história do Livro de Mórmon, né, nós precisamos começar com um personagem, né, que o nome desse personagem é Lei. Lei foi um profeta, né, ele morava em Jerusalém na época do rei, que está no livro de Jeremias, né, na Bíblia, no caso a Bíblia Sagrada, né, o rei Zedequias, né, que está relatado no texto de Jeremias. Então, Lei, ele viveu em Jerusalém na época do rei Zedequias, né, que está relatado no livro de Jeremias, né, do profeta Jeremias. E Lei, ele era um profeta, né, um profeta justo, né. E aí o Senhor, ele vai, lembrando que os Mórmons, eles alegam que, o que eles dizem? Que o mesmo Deus que é relatado aqui é uma continuação do livro da Bíblia, né? É o mesmo Deus. Porém, aqui no Livro de Mórmon, logo na capa,
ele aqui, não sei se vai, aqui vai dar para vocês verem bem. Você vai ver que está escrito Outro Testamento de Jesus Cristo, né? Outro Testamento. Então, o caminho para a salvação, de acordo com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons, é através do livro de Mórmon e não da Bíblia. O livro de Mórmon é o caminho da salvação. Vai ter que seguir esse livro aqui para você ser salvo. Então, Lei, né, o profeta, recebe a instrução do Senhor, que é o mesmo Senhor, segundo eles, o mesmo Senhor da Bíblia, né? E que ele devia fugir, né? Devia fugir para o deserto com sua família, porque ele estava sendo ameaçado, né, lá em Jerusalém, e queriam tirar a sua vida. Quando se deu isso? Em qual período se deu isso? O período vai ser 600 antes de Cristo, mais ou menos o período do surgimento do Islã, né? Do islamismo, né? Então faz essa conexão com esse período. E aí, quando nós continuamos a história, né, ele vai fugir, né, e ele foge para o deserto, né, e eles vão chegar ao continente americano, né. O texto não diz exatamente qual foi o local que ele chegou, né, com precisão, né. E aí vem a questão: o que o livro de Mórmon ele relata? O que está escrito aqui nesse livro de Mórmon, né? Então o livro de Mórmon ele relata a experiência que tiveram os povos antigos, esses povos a partir de lei, né, que foram para a América, né? E os povos que viveram ali na América, como também relata a convenção ao Senhor, né? O conhecimento que eles tiveram de um Salvador, né? No caso Jesus Cristo. Por quê? Porque segundo o livro de Mórmon, né, ele vai relatar que Jesus ele foi até lá, né, até o povo, esse povo, né, no continente americano, logo após a sua ressurreição. Ele vai até lá para comunicar a salvação a esse povo. Aí o que os Mórmons diz, né, que dessa forma Jesus Cristo ele se mostra, né, não apenas como o Salvador do Oriente Médio, né, mas também Salvador de todos os povos. Todos os povos seriam salvos através de Jesus. Então, após sua ressurreição, ele vai também se comunicar a esses povos que fugiram de lá, né, como também o povo que vai partir ali da Torre de Babel também. É o segundo povo. Ele até relata aqui no livro, né, que esse povo, né, vai surgir a partir de duas grandes civilizações, né? Uma veio de Jerusalém, que é a que eu falei, a partir de Lei, né? Que vai se dividir entre os nefitas, daí o livro de Nef, né? E lamanitas, né? E a outra, né, quando o Senhor confundiu a língua na Torre de Babel, né? Que esse grupo é conhecido como Jareditas, né? Então, aqui nós temos os antepassados, né? Os antepassados que formaram esse povo na América. E o tempo que o livro vai ser escrito vai ser a partir da saída em 600 a.C., né? Até 421 depois de Cristo vai ter a composição do livro de Mórmon. E aí vem a questão, então quem foi Mórmon, né? Quem é que é esse Mórmon, né? Que o livro leva o seu nome. Mórmon foi exatamente o profeta e historiador que vai resumir a obra, né? Que vai resumir tudo o que foi escrito por esses profetas no livro, que é o livro de Mórmon. Depois o que ele faz, né? Depois ele entregou esses relatos ao seu filho, que se chama Moroni. Nós vamos ver já já Moroni aparecendo novamente na história, né? E Moroni vai acrescentar algumas palavras e depois ele vai ocultar as placas, né, onde estava escrito o texto, semelhante como os 10 mandamentos que Moisés escreveu nas pedras, só que aqui é em placas de ouro, né? E ele vai esconder exatamente no monte que se chama Cumura, né? E aí o que acontece?
como esse livro vai chegar às mãos de Joseph Smith, né? Joseph Smith é o profeta maior da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o Mórmon. Então, o texto foi escrito por vários profetas, né, de 600 até 421, 422 depois de Cristo. E como nós vimos, Moroni enterrou os escritos, né? Vários anos depois, mais precisamente em 21 de setembro de 1823, né? Quando as pessoas estavam agora preparadas, né, para receber novamente o evangelho ou o outro evangelho de Jesus Cristo. Então o que acontece? Joseph Smith foi chamado como profeta, né? E aí Moroni, que agora é um anjo de luz, um administrador, né, ressurreto, glorificado, né, segundo o livro está escrito aqui logo no início do livro de Mórmon, vai aparecer a Joseph Smith, né, e vai mostrar onde estava enterrado o livro de Mórmon, no caso as placas, né. E aí Moroni entrega a Joseph Smith as placas de ouro, né, e as placas de ouro continham exatamente esses registros antigos, né, que foram a base, né, para a tradução do livro de Mórmon, né? E aí Moroni vai instruir a Joseph Smith a cuidar bem das placas, né, e traduzi-las para o inglês, né, para a língua inglesa, né? Mas aí vem a questão, então se ele traduziu, em que língua foi escrito? Segundo alguns, né, em egípcio reformado, né, que era a língua do povo descrito no livro, né? Que esse povo era hebreu, né? E dentro do livro existe mais de 1000 palavras na língua indígena americana, né? Que aparece derivado do hebreu. Como também contém muitas formas poéticas e hebraicas, né? Inclusive frases comuns em hebreu. Então esse é o livro de Mórmon, lembrando que a ideia é que o povo saiu de Jerusalém, um remanescente, né, fugiu a partir de um profeta, né, que chamava Lei, e vai desaguar no continente americano, uma parte, a outra parte vai vir lá da Torre de Babel, né, e aí durante esse período vários profetas vão se desenvolvendo na história, né, e vão escrevendo. Depois, quem é que pega? Moroni pega, que era um profeta e historiador, vai pegar todo o livro, né, e vai resumir o livro, dá ao seu filho, Moroni, que esconde o livro, que depois vai trazer a Joseph Smith, né, e Joseph Smith vai traduzir, e aqui até tem que, houve testemunhas, e uma coisa que é bem interessante, logo no começo do livro de Mórmon, o livro vai dizer assim que o livro de Mórmon é comparável à Bíblia. E aqui, num dos relatos de Joseph Smith, ele diz assim que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental do caso da religião, né, de nossa religião, porque ele está falando na primeira pessoa. E que seguindo seus preceitos o homem se aproxima mais de Deus do que seguindo qualquer outro livro. Então qual é a maneira para os mormons, para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chegar a Deus? A única forma é através do livro de Mórmon. Nenhum outro livro, nem mesmo a Bíblia, é capaz, né? Nenhum outro livro, inclusive a Bíblia, não é capaz de levar o homem, né, a se aproximar de Deus como o livro de Mórmon. E aqui no finalzinho da introdução, ele diz que Deus providenciou, né, mais 11 pessoas que vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Aí aqui no livro ele traz essas testemunhas que viram essas placas, né? E é interessante aqui a quantidade, né? Que foram 11 pessoas, né? Semelhante aos 11 apóstolos de Jesus Cristo. Então, esse é o livro de Mórmon, né? Eu espero que vocês
procurem lá, aqui tem uma introdução legal. O livro inclusive tem também palavras, dicionário das palavras para você entender melhor as palavras, e referências, notas de rodapé com, na verdade, referências para outros textos, né? Então, esse é o livro de Mórmon. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Dá o teu like, deixa o teu comentário. E hoje nós falamos sobre ele, o livro de Mórmon, né? Que é o livro, texto da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E já falamos também sobre a Bíblia. Tem vários textos sobre a Bíblia aí em bibliologia, mais voltado para teologia. E também tem o livro o Alcorão, que foi um vídeo que eu gravei recentemente também, falando sobre o livro sagrado do Islã. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.